Olá, hoje temos repercussões, né? No último sábado, né, o encontro presencial nos trouxe 4 cartas. E uma delas, né, a quarta carta do daquele dia, né? Foram 4 cartas. A quarta foi do tio da Kátia Cruz, nossa irmã lá do Rio de Janeiro. E o pai da Kátia Cruz também estava lá junto, né, com o tio no plano espiritual. E os dois acabaram trazendo ali uma carta bem interessante, divertida em alguns pontos. E a Kátia traz informações aí complementares, né, que vão fazer com que a gente veja aquela carta ainda com um olhar mais atento, digamos assim. Kátia, quero te agradecer muito por compartilhar conosco as suas impressões. O tio da Kátia trouxe uma carta muito rica, e quem quiser ver a carta, tá lá, é a quarta carta do Notícias dos Espíritos 193, tá lá no canal do YouTube. Quem quiser solicitar a carta, gentileza fazê-lo lá no Messenger do Facebook, procure por Lucas do Carmo Vitor. E a Kátia, a gente agradece, né, porque ela compartilhou aqui com a gente as impressões dela acerca da carta, trouxe um complemento ali bastante rico. Então fiquem agora com a Kátia Cruz. Kátia, não tenha dúvida de que você se torna um agente da esperança daqueles que estão na busca. Né? A Kátia está com a gente aí desde o início, né? Esse canal deve ter quase 3 anos, a Kátia está lá desde o início, e agora que chegou a carta, uma hora vem. Kátia, que seus dias sejam abençoados, minha irmã. Fiquem com o vídeo da Kátia, quem quiser ver a carta, está lá na Notícia dos Espíritos 193, lá no canal do YouTube. Que seus dias sejam abençoados, meus irmãos. Olá, boa tarde, todos os amigos do grupo da Colônia Triângulo e aqueles que estão chegando agora para o canal do Lucas. Eu gostaria de dar o meu depoimento relacionado à carta que eu recebi no último sábado, em que infelizmente eu não pude estar presente, né, no encontro presencial. E foi assim uma emoção, né, muito grande, porque quem já recebeu carta sabe, né, que a gente receber as palavras, ouvir as palavras, né, dos nossos entes queridos é uma coisa muito tocante, né? Mexe muito com a gente, né? Num primeiro momento eu fiquei meio sem acreditar, né? Porque o Rodrigo tá aqui em casa comigo e como o Rodrigo é muito brincalhão, né? E ele foi levar o celular para mim falando: mãe, é para você, mãe, é para você. E eu achando que ele estava brincando, né, comigo, né? Porque a gente espera tanto, mas quando chega é como se será verdade, né? Foi o primeiro pensamento. E eu realmente a ficha custou a cair que ele não estava brincando comigo, né? E também em virtude do fato de eu já ter tido alguns contatos, né, com meus entes queridos do outro lado, né, de uma forma diferente. Então eu fiquei muito assim maravilhada de ter sido merecedora de mais uma dádiva, né, da espiritualidade, do Savate, me agraciarem com mais uma dádiva. Vocês devem ter observado que o meu tio fala na carta que ele foi resgatado por mim, né? Óbvio que não por mim, né? Eu fui um agente, né, da espiritualidade para auxiliá-lo
E por 2 vezes eu tive essa oportunidade de vê-lo, né, num hospital em que ele estava fazendo. Na primeira vez, não. Eu, sinceramente, já nem me recordo muito. Mas na segunda, ele já estava tendo atendimento, estava sendo tratado, né, num hospital. E foi muito importante isso. Então, eu me considero uma pessoa, assim, bastante abençoada, né, por conseguir, né, essa, vamos dizer assim, essa comunicação, né, esse vislumbre do plano espiritual com bastante clareza. E interessante que o meu tio era uma pessoa assim muito brincalhona, sabe? Era aquela pessoa que onde estava levava alegria. Ele só chegava na minha casa cantando, assoviando, então ele era uma pessoa muito alegre. E quando ele fala de que ele gostaria até de inventar uma história, de que foi resgatado num cavalo branco e tal, né? Eu associei até o fato que ele fala também, né, de um vício que ele tinha, né, durante muitos anos da vida dele. Ele teve uma dependência nas corridas de cavalo, né? E, em particular, a minha família na época, né? A minha mãe, eu e meus irmãos, fomos assim grandemente prejudicados por esse vício, porque ele é uma pessoa maravilhosa, sempre foi, eu tenho certeza que ele sempre amou muito a gente, mas numa época em que nós éramos crianças, houve uma separação dos meus pais e o meu pai passava para ele o dinheiro do aluguel, né, para pagar o aluguel da nossa casa, porque ele havia alugado no nome dele. E ele simplesmente gastava esse dinheiro, né, usava em corridas de cavalo, porque quem tem um vício sempre acha que vai ganhar mais, né? Só que isso não acontecia. Então, nós chegamos ao ponto de receber ordem de despejo, né? Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Para nós estava tudo bem, né? Até que as cartas começaram a chegar com ordem de despejo. Então, foi aquele desespero, a minha mãe muito desesperada, e a minha mãe culpou o meu pai, né? Imaginando que ele não estava pagando. E aí foi se descobrir isso, né? Que na verdade ele havia gasto os valores. Então, quando ele diz isso, que o meu pai perdoou ele, né? Porque por esse motivo, né? Esses problemas, né? Que acirraram mais ainda a relação dele com a minha mãe, né? Mas eu fiquei muito feliz de saber que eles estão juntos, que não tem ressentimento, né, da parte do meu pai, como da nossa nunca houve, porque, como eu disse, ele é uma pessoa muito querida, sempre foi muito querida e nunca houve da nossa parte isso. Então, e outra coisa muito interessante, né, também, que ele falou da minha avó Mima, né? A minha avó se chamava Arminda, mas ela era tratada por Mima. E a minha avó era muito séria, a minha avó é o oposto dele. Então, quando ele fala que queria até inventar uma história, mas a Mima não aprovou muito, né? Porque eu imagino ela dizendo para ele, para de bobagem, fala sério, né? Eu imagino ela falando isso para ele, porque minha avó era muito, muito séria mesmo, né? Mas foi isso. E eu fiquei muito feliz
O Rodrigo também, que estava comigo, a gente ficou muito feliz, muito emocionado, até porque eu ouvi as palavras, né, através dele, eu ouvi as palavras do meu pai, né, que foi a primeira pessoa para quem eu pedi carta, foi o meu pai. Eu nunca havia recebido, mas em compensação, a espiritualidade me deu um enorme presente, né? Porque foi o primeiro contato que eu tive nessa expansão da consciência foi encontrar o meu pai. E ele estava muitíssimo bem, sabe? Numa situação excelente, em situação de realmente ajudar os outros. E eu fiquei muito feliz, muito aliviada, e agora mais ainda, né? Então eu só tenho a agradecer imensamente de todo o meu coração. O Rodrigo também pediu que eu transmitisse também esses agradecimentos dele, né? Que o meu pai fala que tem muito orgulho dele, eu tenho certeza que ele tem, né? E então a gente só tem a agradecer, sabe, ao Lucas pela dedicação toda, por esse trabalho que ele faz, sabe, e nos auxiliando, guiando a gente, né, porque é o nosso guia, né, aqui na Terra, ele nos guia, nos auxilia muito. E a espiritualidade, o Savate, a gente só pede a Deus que esse trabalho continue, que as pessoas continuem sendo ajudadas, né? E que esse vídeo possa trazer esperança para aqueles que, como eu, estavam, né, aguardando há muito tempo, né? Que as pessoas não percam a fé, não esmoreçam, porque o momento vai chegar, né? O momento vai chegar, no momento certo, a espiritualidade sabe tudo, né? E Deus sabe todas as coisas. Então fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos, que todos os nossos dias sejam sempre muito abençoados.